Porque se lá atrás Khomeini fechou o Estreito de Hormuz, impedindo que o petróleo saísse, e provocou a segunda crise do petróleo em 1979, tá? Na Revolução Islâmica, porque ele não aceitou que os Estados Unidos não devolveria o Shah Reza Pahlavi e Companhia Limitada para serem julgados. Saddam tem a mesma ideia, ele fala, eu também quero atrapalhar, e eu vou atrapalhar. E é por isso que em 1989/90 ele tem a ideia, tá, de também ali dentro do Golfo Pérsico invadir o Kuwait, certo? Logo depois da guerra, foi um cara que foi posto para fazer uma guerra. Termina a guerra, vou fazer o quê? Ele acordou de manhã, espreguiçou e falou, caramba, tá chato isso aqui, né? Não tem uma guerra, pô. Eu fui colocado para fazer uma guerra, construir uma guerra. E agora não tem guerra? Não, eu preciso de uma guerra. E ele invade o Kuwait. E a ideia dele ao invadir o Kuwait não era só ter o controle sobre, né, a produção de petróleo do Kuwait. Era ter o controle sobre todos os vizinhos, aproveitando já o embalo de uma guerra e a quantidade de armamentos que tinha. Ele queria ter o controle sobre todos os vizinhos do Oriente Médio. E ele conseguiu uma façanha. Pela primeira vez na história, o povo do Oriente Médio, os povos de origem árabe, se unem naquele momento, não só os Estados Unidos, mas a própria Rússia, recém-fim de União Soviética, ali, decadência, né? Transição ali da União Soviética para a CEI, eles vão se unir contra Saddam, porque ele poderia provocar uma terceira crise do petróleo. O mundo não estava preparado para uma terceira crise do petróleo. O que Saddam fez? Explodiu todas as plataformas de petróleo e provocou o maior desastre ambiental da história do Golfo Pérsico e o maior do mundo à época, soltando petróleo pelo Golfo Pérsico inteiro. Acho que se vocês pesquisarem, vocês vão ver as imagens na época das aves, né, das praias, de todo o Golfo Pérsico tomado por petróleo, porque ele fez questão de explodir tudo, né, para poder derramar aquele petróleo, gerando um grande prejuízo. Foi uma tecnologia absurda, um tanque para poder... não tinha tecnologia para poder... Não tinha tecnologia para poder cessar. Verdade. Para cessar aqueles vazamentos daquelas plataformas. Verdade mesmo. Foi isso mesmo. Foi um negócio assim maluco na época, porque e agora? Né? Deu ruim. E agora? O cara fez aqui algo que realmente foi um impacto violento, um desastre ambiental. Então você vê uma guerra, né, que foi ali a Guerra do Golfo I, Guerra do Golfo I. Aí nós já temos aí envolvido Bush, o doido, pai do Bush, o insano, né, que governou depois, que era o cara que simplesmente foi na maior cara de pau para a rede CNN, olhar para a cara do mundo depois e dizer assim, gente, vocês não sabem o monstro que está governando o Iraque. Mas que monstro é esse que vocês colocaram no poder uma década antes, entendeu? Vocês colocaram no poder um pouco lá atrás, entendeu? Então, agora ele é monstro porque está te atrapalhando e pode gerar uma terceira crise do petróleo. Então ele se transformou num monstro agora? Vamos lá combatê-lo. Operação Tempestade no Deserto, um dos maiores fiascos da história dos Estados Unidos, tá? Deserto 1, Estados Unidos 0. Os soldados americanos não conheciam as cobras, os escorpiões, os ablipins, aquelas aranhas desse tamanho, entendeu? Saddam usava o deserto quente, né? Montava um monte de estrutura de papelão, a ilusão de ótica, de física lá, mexia tudo. Os soldados americanos achavam que era um batalhão, perdiam horas fazendo a estratégia para atacar. Quando atacava era boneco de papelão e por aí vai. A Guerra do Golfo foi um fiasco e custou a reeleição do Bush, tá? Custou a reeleição, porque os Estados Unidos vai, perde soldado pra caramba, e o objetivo era tirar Saddam Hussein do poder que eles haviam colocado, e ele não consegue tirar Saddam. Ele não consegue tirar o cara, tá? Logo depois, Saddam continua no poder, vem os embargos econômicos sobre o Iraque, o país convalesce na pobreza e na miséria, tem que traficar petróleo pela Síria agora, que o pai do Bashar al-Assad ajudava muito a tirar esse petróleo, né, traficando pelo deserto sírio, para poder ajudar o Iraque. E Saddam só vai cair quando o filho assume o poder, porque o filho resolve dar Saddam de presente para o pai não conseguiu, então eu vou tentar conseguir. Ele já tinha invadido o Afeganistão em 2001, sob a alegação de que lá estaria Osama Bin Laden em companhia limitada, acusados, né, dos ataques do 11 de setembro. Então, do nada, ele, o líder britânico na época, tá, olha para um lado, olha para o outro, né, o Tony Blair, e eles falam assim, caramba, o Iraque está preparando um monte de bombas atômicas, o Iraque tem um arsenal atômico e vamos lá. A ONU entra no Iraque, vasculha de cabo a rabo e rabo a cabo e não encontra absolutamente nada. E volta com um relatório imenso dizendo não tem bomba atômica, não tem nem espoleta lá mais, o Iraque está destruído.
Tá? Não, eles têm sim. E eu vou atacar. Votação no Conselho de Segurança. Estados Unidos derrotado na votação. E mesmo assim, Bush, tá, resolve invadir também em 2003 o Iraque. Então ele toca duas guerras do Oriente Médio simultaneamente. E aí eu volto à sua pergunta no início. Todos também achavam nesse momento, entre 2001 e 2003, com duas guerras escaladas e lideradas pelos Estados Unidos contra os povos daquela região, todo mundo achava que teríamos a Terceira Guerra Mundial. Só que a intenção não era essa. A intenção não era essa, era controle de espaço, abertura de espaços e caminhos. Os Estados Unidos já tinha ali aliados como a Arábia Saudita, a Turquia, já tinha como aliado o Paquistão, né? De onde eles comandaram ali no porto de Karachi, ali no Paquistão, coordenaram várias ações contra o Irã, inclusive à época da guerra, tentaram invadir o Irã pelas costas, né? E foi por isso que a União Soviética invade em 79, né? Também o Afeganistão, para poder tentar impedir esses ataques, né, oriundos do Paquistão. Só esqueceram de combinar isso com o povo afegão, os soviéticos, né? Tanto que foram expulsos de lá, correndo, né, em 1989, Gorbachev, num dos seus últimos atos, né, bota lá os soldados para saírem. História essa contada no filme Nono Pelotão, tá, gente? Assistam o Nono Pelotão, que é uma história, um filme russo contando a história de como foi a retirada russa, né? E é um pouco contado também no filme Rambo 3, né? O filme Rambo 3 também conta um pouco dessa história. Tudo bem que John Rambo chega lá sozinho, derruba 15 helicópteros com 4 pedras e tal, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Aquele coisa do exagero. Mas no final do filme tem uma frase muito emblemática. Quando você assiste o filme Rambo 3, ou se você já viu várias vezes, só vai lá no finalzinho para ver qual é a última frase que aparece na tela no filme, quando o John Rambo tá indo embora e tá todo mundo feliz.